Pessoal, vamos lá, iniciando mais uma aula nossa daquela espetacular. E hoje nós estamos naquela fisicoquímica, como sempre. Nós estamos entrando aí em cinética química. Olha só que maravilha. Professor, o que é isso? Isso aí é a química da velocidade. Sim, velocidade, química, química. Então é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Muito legal, muito bom. E todo o ambiente a gente vai ver a presença da cinética química, né? Quais são os fatores que alteram essa velocidade das reações. Muito interessante. Então, a cinética química estuda a velocidade das reações. Nós já vamos direto para ela aí, para a gente ver como é que vai se comportar a cinética química. Lembrando que as reações também possuem suas velocidades próprias. A própria reação tem as suas velocidades. E aqui é um exemplo muito espetacular, combustão, né? Olha só o fogo aí, ó. Velocidade química, velocidade, ó, combustão muito intensa essa velocidade. E aqui mais embaixo você vê a velocidade para que a gente consiga extrair o petróleo, o petróleo consiga se reproduzir-se. Isso leva anos e anos e anos. Essa matéria orgânica, né, entrando em contato com a pressão do ambiente, a temperatura, choque efetivo das moléculas sob pressão, molécula de oxigênio também, que faz com que essa mistura ela se processe com uma velocidade lenta e durante anos e anos e anos a gente consiga extrair aí esse ouro negro, esse petróleo. Mas aí é uma das velocidades que nós vamos entender. E aqui nós temos também outro exemplo de velocidade que a gente pode dar, é uma combustão se processando, a vela, né? A queima da parafina. A queima da parafina, ela é muito lenta. Se você observar aqui, ó, ele vai passar a noite todinha queimando aqui, lenta, lenta, lenta. Já se fosse o quê? Uma pólvorazinha, se jogasse em cima, violenta. Então eu quero que você entenda que nós temos velocidade muito violenta, muito rápida, e velocidade das reações lenta, 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 que ela se processa sendo consumida vagarosamente nessa lentidão, tá certo? Isso é cinética. Vamos lá na cinética. Cinética com todo vapor aí. Então a nossa cinética química, vamos lá dar esse entendimento para você. Cinética é a área da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam. Pessoal, muito importante esses fatores que influenciam a velocidade. Por quê? Porque a gente pode aumentar essa velocidade ainda mais em determinada reação, ou a gente pode reduzir essa velocidade, a gente pode diminuir essa velocidade. E os principais fatores são vários, mas o que nós trabalhamos, o que o Enem pede, né, o que os professores pedem aí nas provas é sobre o quê? Sobre esses fatores, concentração dos reagentes. Falar em concentração, lembrem quantidade, superfície de contato, né? Que é o objeto, né? O tamanho do objetozinho, temperatura pode ser para mais ou para menos, e o nosso catalisador. Pessoal, sem deixar de falar também pressão, né? Pressão também é um fator que altera a velocidade. Só que pressão é o quê? Para gás. Pressão é para gás. Falou em gás, você tem que lembrar de pressão. Então é muito, muito, muito interessante a gente observar esses fatores que alteram a velocidade da reação. Pessoal, esses fatores estão muito presentes na nossa vida. Se nós observarmos, nós estamos em uma era contemporânea, onde as mudanças são frequentes aí, e até o que nós consumimos hoje, eles são produzidos para que esse consumo seja mais volatilizado, né? Que nós chamamos aí de globalizado. Por quê? Porque a sociedade vigente nesse momento tem esse interesse. Observe que antigamente até os nossos produtos do nosso ambiente, dos nossos lares, duravam muito mais, como uma mesa, um armário, um guarda-roupa. Por quê? Porque o pessoal daquela época preferia que a gente usasse aí um fator que diminuísse a velocidade da reação desse produto, porque durasse mais tempo. Agora não. Agora, na mesma hora, a gente já quer que ele seja consumido. Uma prova disso é o próprio celular, né? O celular aí, ó. Na mesma hora você compra um, no dia seguinte já vai lá, já tem um mais novo. Por quê? Porque ele está de forma volátil, né? As mudanças que ocorrem nele
pela própria pedido da própria sociedade, né? A gente que quer essas mudanças aí, que nós vivemos numa sociedade líquida hoje em dia, tá certo? Então isso tudo está relacionado à nossa cinética química. E a cinética química, nós não podemos jamais esquecer que dentro da química ela vai acontecer um reagente virando produto. Sempre um reagente virando produto. Lembrando que todo reagente, no início, ele tem 100%, depois ele vai fazendo o quê? Ele vai diminuindo, o reagente é consumido para que apareça o produto. No início da reação, o produto não tem nada, só tem reagente, certo? Independente da quantidade, aquela quantidade é 100% no início. Com o passar do tempo, essa quantidade é consumida e o reagente aparece. Olha só esse exemplozinho de uma reação química. Eu coloquei um produto aqui. Esse produto, observe que ele é 100%, depois o tempo zero, depois com o passar do tempo, esse produto já começa a reagir. Ou seja, essas bolinhas vermelhas já é a origem do produto. Quanto mais se passa, mais produto começa a aparecer e menos reagente, tá aqui, porque o reagente está sendo consumido. Até que chega a uma condição que todo reagente é consumido e o produto está aqui, totalmente foi formado. E aqui uma representação de um produto formado. Produto, ele sempre, ele vai formar. E o reagente aqui, esse reagente está sendo consumido. Quando o reagente é consumido, essa é a representação gráfica, o produto é formado. Nunca esqueça, esse gráfico é o gráfico de uma cinética química. Reagente tem um decaimento, está sendo consumido, e aqui o produto está se formando. Então, observe que esse eixo das abscissas aqui, aliás, das ordenadas, ele está grande. Quando ele vai diminuindo, esse aqui estava zero, vai aumentando, proporcionalmente. Então, quando o produto aumenta, o reagente diminui. É isso que nós vamos trabalhar dentro da cinética química. Então, cinética química está relacionada à velocidade das reações. Toda reação que você vê, ou se você vai induzir ela, que você vai visualizar, ela tem uma velocidade. Tem reações que nós temos que entender que são lentas, tem reações que são rápidas. Próxima aula a gente continua aí nessa velocidade das reações, tá certo? Espera aí. Daqui a pouco nós voltamos. Até a próxima.